Então bora lá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai fazer uma receita de croissant laminado na manteiga, tá? Com uma massa bicolor. Essa massa aí vermelha, fica lindo, tá? Fica super alveolado dentro. Então vamos conferir essa receita aí maravilhosa. E se vocês gostarem, não esqueçam de estar compartilhando o canal aí, fazendo a sua inscrição e curtindo os vídeos. Então bora lá para a receita. Pessoal, então o primeiro passo é a gente fazer a lâmina de manteiga, tá? Para isso a gente vai precisar de um saco plástico resistente, uma régua, aqui eu tô usando uma régua de inox, um rolinho de massa para espichar e adesivo, tá? Eu também tenho ali 300 gramas de manteiga. Então o primeiro passo ali é medir, tá? Eu vou deixar ele com 25 por 20, então eu já coloco o adesivo ali numa parte para fazer o tamanho que eu desejo, né, do saco plástico. Consequentemente vai ser o tamanho da minha folha de manteiga. Agora eu vou estar colocando ali as 300 gramas de manteiga, tá? Eu posso estar utilizando um pouco de farinha aí, colocar um pouco de farinha por cima, polvilhar, tá? Polvilhar a farinha por cima vai me ajudar com manteigas aí que tem um pouco mais de água, tá? Geralmente as manteigas do supermercado têm 82%. O ideal seria 84% de gordura. Então eu vou pegar e vou adicionar, né, a manteiga ali, vou colocar a manteiga dentro do saquinho, tá? Eu vou dar uma polvilhada na farinha ali e vou colocar ela dentro do saquinho. Então aqui, ó, eu tenho 20 centímetros, tá? Eu vou fazer por 25. Então aqui no 25 eu vou dobrar. Vamos conferir. Então aqui eu tenho 20 por 25, depois eu abro minha massa com 50 por 20. E daí eu vou fechar em cima. Então agora usando o rolo, a gente vai lentamente, tá? Espalhar essa manteiga por todo o saquinho, fazendo ela ficar uniforme, tá? Que ela fique na mesma espessura, tá? Em toda a extensão, né, da folha. A manteiga aqui, ela tá bem mole, tá? Para facilitar de eu fazer a folha, mas ela precisa ir para a geladeira. A gente só vai conseguir trabalhar com ela em temperaturas de 12 a 15 graus, tá? Temperaturas superiores que isso aí a gente não vai conseguir trabalhar porque ela fica muito mole. Então agora que ela tá pronta, a gente vai retornar ela à geladeira. Então, está pronta. Agora a gente leva ela para gelar para depois tirar ela e fazer a laminação. Colocar ela em geladeira. Esperar ela ficar até uns 14 graus, tá? De 12 a 14 graus. Aqui ela tá em 21, ó. Essa temperatura aqui a gente não consegue laminar, tá? Então eu vou levá-la para a geladeira. Então a gente vai adicionar 600 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de sal, 25 gramas de açúcar, 5 gramas de fermento biológico seco. Então eu vou misturar um pouquinho esses ingredientes.
E aqui eu tenho a água, tá? Coloquei 300 ml por cada 100 gramas. Mas eu vou adicionar aos poucos, tá? Sempre vou deixar um pouquinho. Sempre vou deixar um pouco para adicionar ao final. Vou colocar a bater. Vamos adicionar aqui a manteiga, né? Vinte e 25 gramas. Pessoal, então aqui a gente vai tirar 175 gramas dela, tá? Então, ó, 175 gramas, é uma bolinha, tá? Que a gente vai fazer a capa depois. Então essa aqui eu vou reservar, e aqui como não tá pronto ainda o véu, eu vou terminar de bater ela. Então, a nossa massa já tá boa, tá? Já tá bem desenvolvida, ó. Então aqui eu tenho a minha massa. Eu vou fazer uma bolinha com ela, né? Pra fazer ela descansar agora. E eu já vou moldar ela. E aqui eu tenho um pedacinho que eu tirei de lá, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colorir ele, tá? Eu vou colocar esse corante vermelho aqui, tá? Isso aqui é um corante alimentício, a gente encontra nas casas aí, nas confeitarias. Nas casas de produto de confeitaria. Não acredito que é o suficiente já. Então agora aqui eu fecho. Já respingou um pouco aqui na mesa, eu já vou tirar. Veja que ele é bem forte, ó. E eu vou levar ele a amassar ele de novo. Então a gente vai colocar na máquina e vai deixar bater novamente. Então nós temos aqui a nossa bolinha que vai ser para cobrir a massa, tá? A gente vai fazer uma bolinha com ela, certo? Pode fazer aqui um retângulozinho, ó. E deixar ela descansando agora, junto com a massa grande. Eu já vou deixar ela descansar aberta. Vai ficar mais fácil depois de eu fazer a laminação, tá? Então aqui, ó, é a capinha, tá? A gente vai guardar as duas. Eu vou deixar ela separada, tá? Guardar ela separadinha. A minha massa aqui já descansou. Até ela já fermentou um pouco. Eu tenho aqui a placa de manteiga, tá? Então ela tá com 25 por 20. Então eu vou abrir aqui 50 por 20. Então agora aqui é muito simples, a gente vai sempre do meio, né? Do meio para baixo. Do meio para baixo. Sempre do meio para baixo ou do meio para cima. Espalhando a manteiga. Vou tirar a pontinha aqui. É só a massa, ó. Aqui também. Essa primeira aqui
Eu vou dobrar ela em 4 partes. Ó, a gente, uma, consigo abrir mais ela, sempre do meio, né? Agora eu pego novamente do meio. Do meio. E agora, gente, eu vou dobrar só em 3, ó. Uma, 3. Certo? E a última dobra. Ó, retomando. Aqui. E aqui. Tá? E agora aqui, para ajudar, eu abro a lateral aqui, ó. Vai me ajudar a sentar as folhas. Certo? Deixar ela descansar. Então a gente vai colocar a massa na geladeira aí para ela retornar a temperatura de trabalho aí de 14 graus no máximo, tá? De 12 a 14 graus. Muito bem, então vamos com a massa já laminada. A gente vai iniciar o processo dos croissants. Vou colocar uma farinha sobre a mesa. A massa ela já fermentou, tá? Ela já descansou e fermentou. Ela tá na geladeira. Ó, ela tá com 15 graus. 13, 14. Estabilizou em 14 graus, tá? A gente consegue, nessa temperatura aqui, a gente consegue trabalhar com ela. Então agora, calmamente, eu vou abrindo ela para ir soltando a manteiga e os gases também estão aqui dentro dessa fermentação que aconteceu. Então agora aqui eu já afinei um pouco, eu vou reservar. Então eu tenho o pedacinho de massa, né, que a gente colocou o corante. Que tamanho que eu vou abrir? Exatamente o tamanho da minha placa, tá? Para que eu só coloque ela aqui em cima.
Qual que é a medida, gente? A gente abre ele exatamente do tamanho da nossa massa, tá? Então agora a gente vai voltar aqui. Vai retirar aqui algum excesso de farinha que ficou. E vai enrolar ele numa madeirinha, tá? Bem simples. A gente só vai enrolar ele na madeira. Ó. Colocamos aqui, dobramos. E a gente puxa e reserva, tá? Eu vou pegar um borrifador e vou borrifar sobre ela. Dou uma espalhada com a mão. Certo? E agora eu venho com a massinha que eu espichei, tá? Eu arrumo as pontinhas. Agora a gente retira. E agora a gente vai espichar ele. Eu vou espichar 30. Aí ele vai ter 30. Então ele vem até aqui. 30 por 53 eu vou abrir ele. Aqui. Então bora lá. Sempre do meio, né, pessoal? Eu coloco o rolo no meio e levo para cima. Retorno no meio para baixo. Do meio para cima e do meio para baixo. Sempre. Meio para cima, meio para baixo. Isso vai me ajudar a ter uma massa mais parelha, tá? Para abrir ele assim é a mesma coisa. Eu coloco o rolo no meio. Rolo no meio para cima. Rolo no meio para baixo. Ficou 55 e aqui 34. Então agora eu vou retirar as pontas, tá? A outra vai sair junto com o último corte. 10, 10, 10 e 10. Agora eu só preciso cortar eles. Corto direto assim, ó. Tá? Eles são croissants grandes, tá? Diagonal aqui. Então reparem, ó. Eu coloco em uma ponta e a outra eu junto que na outra ponta, ó, fazendo uma diagonal. Sempre a capa vermelha fica para baixo, tá? A capa colorida sempre é para baixo. Eu vou rechear esses aqui com goiabada, tá, pessoal? Goiabada comum aí, a gente encontra até no supermercado. Então eu vou cortar os pedaços, né, pra mim colocar ali, ó. Certo? Eu corto os pedaços. ,300 gramas de recheio aqui deu, tá? Com 300 gramas de goiabada, eu recheei todos. Então agora, muito simples, nós vamos enrolar eles, né? Que é realmente muito simples.
Então, pessoal, aqui para enrolar eles, a gente vai enrolar a massa sobre ela mesma, tá? Lembrando que a capa vermelha sempre fica para baixo, tá? A capa colorida, seja ela vermelha ou de chocolate, ela sempre vai ficar para baixo para que a gente tenha esse aspecto aí, tá? Então, nesse modelo aí de produto aí, que a gente quer esse aspecto do croissant, a gente sempre deixa a capa colorida virada para baixo. Daí a gente vai enrolando a massa sobre ela mesma, cuidando ali a chave da massa, tá? A pontinha da massa lá, a mais fininha, ela vai ficar sempre para baixo, tá? É a chamada chave de massa, ó. Então, vocês percebam que eu coloco ela virada para baixo, ó. Eu juntei, ó, coloquei virada para baixo. Isso vai impedir o croissant depois de virar na forma durante o tempo de fermentação. A gente pode cortar ali para abrir um pouquinho também, tá? Para deixar ele com as orelhinhas mais abertas, ó. É a opção. Chave da massa sempre para baixo, tá? E a gente vai terminar de modelar eles. Pessoal, então aqui eu vou mostrar mais de perto, tá? É muito fácil. É só enrolar a massa sobre ela mesma. A gente vai enrolando, sempre ela sobre ela mesma. E essa partezinha, a pontinha ali, sempre fica para baixo da mesa, tá? Lá na forma que a gente vai colocar, ela sempre fica virada para baixo. Isso para o croissant não desenrolar depois. Beleza. Agora vamos deixar fermentar em temperatura. Aqui agora tá 20 graus, tá? Essa é uma massa que a gente não pode esquentar, tá? Então eu vou deixar ela fermentar aqui, vai levar em torno de umas 4 horas, tá? Pessoal, então aqui levou 4 horas de fermentação aí, tá? Lembrando aqui tá uma temperatura de 22 graus, temperatura ambiente. Se vocês tiverem uma temperatura ambiente mais alta, ele vai fermentar antes, tá? Mais baixa, ele vai demorar mais. Então agora eu vou bater um ovo ali, e vou colocar meio copo de água, tá? Vai ficar um ovo bem fraquinho. Isso vai me garantir que ele não coale muito e também não fique opaco. Aí agora eu vou pincelar eles. Então aqui eu vou assar eles no forno, né? Um forno caseiro de lastro a 180 graus por aproximadamente aí 25 minutos, tá? É até eles ficarem aí douradinhos, tá? Eles ficam sequinhos e douradinhos, em torno de 25 minutos. Forno caseiro também é a mesma temperatura, tá? Em torno de 180 a 200 graus. Muito bem, pessoal. Então agora a gente vai finalizar os croissants com uma geleia de brilho, tá? Eu vou deixar aí na descrição a receita da geleia de brilho. Se vocês gostaram aí do conteúdo, aí curtam, compartilhem. E eu vou estar postando aqui novos vídeos sempre com novas receitas.